Não, eles ainda não conseguiram tirar o nosso direito. E nem vão conseguir, porque a gente não vai deixar. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar mais uma vez sobre casamento igualitário, sobre a tentativa de proibir casamento igualitário. Porque, veja bem, né? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a proibição do casamento igualitário passou na Câmara dos Deputados. Passou na Comissão de Previdência, Família, Adolescência e tudo mais, né? Passou nessa desgraça dessa comissão aí, né? E vamos aqui conversar sobre o que isso significa, sobre o que a gente pode esperar dos próximos cenários. E vamos aqui conversar um pouco também sobre o que motiva esse povo a querer tirar o nosso direito. Primeiro, vamos lá, né? Eu já tenho um vídeo aqui explicando para vocês sobre esse projeto de lei, que era um projeto de lei do Clodovil Hernandes, que o pastor Eurico mudou ali, né, e tal. Enfim, já tem esse vídeo. Se você não assistiu ainda, assista. É um vídeo muito bom. Ele tá no card bem aqui. Lá você vai entender melhor sobre esse projeto e vai ver que também tem outros projetos anti-LGBT que esse pastor Eurico e o povo dele, né, e a corja dele querem colocar para votação ainda, né? Eles têm vários projetos aí. E lá também eu falo sobre a questão do STF e tudo mais que eu vou pincelar aqui de novo, né? Mas caso você não saiba e ainda não tenha visto aquele vídeo, vai ver, tá? Vai ver, obrigação sua. É, Caso você não saiba, tem esse projeto de lei, que era um projeto de lei do Clodovil Hernandes, que era um projeto de lei que visava dar direitos para casais formados por dois homens ou por duas mulheres, né? E esse projeto de lei, ele foi modificado, né, porque o Clodovil morreu, e aí esse projeto de lei continuou lá na Câmara, estava arquivado, foi modificado por esse pastor Eurico desgraçado, né, na verdade foi modificado por outros antes dele, e o último a modificar foi ele, né, relator do projeto, e aí foi colocado para votação. A gente fez pressão, inclusive, né, em uma das votações que estava tendo ali, quando era para ser de fato a votação, eu fui lá na Câmara dos Deputados, né? Eu fiquei lá assistindo aquela pataquada, fiquei lá me revoltando com aquela pataquada. Só que eles não votaram naquele dia. Eles decidiram adiar a votação para o dia 10, hoje. Ou melhor, ontem, para vocês que estão assistindo, já que esse vídeo está saindo só na quinta-feira, dia 11, né? Então, eles adiaram a votação para o dia 10 e um dia assim, que tinha menos deputados na casa, né? A galera LGBT não se articulou muito bem para ir lá assistir a votação. Eu mesma não fui lá, né, assistir no dia 10, até porque eu tive uma insônia fodida na noite anterior, então eu simplesmente não consegui, né, não consegui ir. E também, enfim, né, eles fizeram de tudo para que tivesse menos público possível e tinha menos público possível mesmo, né? Até porque toda a discussão já tinha acontecido antes, né? Já tinha acontecido aí há o quê? 2 semanas antes? Eu acho que foi, né? Acho que foi há 2 semanas antes. E, e aí ficou só a votação mesmo, para esse dia 10, né? Nessa votação, eles atingiram o quórum de 17 deputados, né? Então, 17 deputados votaram. Lembrando que não são todos os 510, nem lembro quantos são, mas não são todos os 500 e poucos deputados que votam nesse negócio, tá? São só os deputados que fazem parte dessa comissão da família que votam nos projetos de lei da comissão da família. Então, vocês vão ver aí que um quórum de 17 era um número bom, né? Era um número bom para poder ter essa votação acontecendo, né? Para poder, enfim, eles conseguirem fazer essa merda. Mas enfim, desses 17 deputados que votaram, a gente teve 0 abstenções, a gente teve 5 votos contrários a esse projeto de lei que visa proibir casamento igualitário, e a gente teve 12 votos a favor desse projeto de lei que visa proibir casamento igualitário. Então a proibição do casamento igualitário passou na Câmara dos Deputados, né? E, gente, vamos lá, né? Passou assim de forma expressiva, né? De forma expressiva. 12 de 17 é um número muito, muito grande. Se tivesse acontecido essa votação lá há 2 semanas atrás, né, no dia que estava marcado para acontecer, eles iriam conseguir, tá? Eles iriam conseguir aprovar o projeto, mas a gente teria um número muito maior de deputados votando
contra esse projeto, né? A gente teria um número maior, que a gente, enfim, não pôde ter nesse momento. Os deputados que votaram pela manutenção do casamento homoafetivo, ou seja, votaram contra esse projeto de lei que visa proibir o casamento igualitário, foram a Erika Hilton, a Erika Cocai, o pastor Henrique, que apesar de ter pastor aí no título dele, né, ele ser pastor, ele é de esquerda e ele é muito pró direitos LGBTQIAP+. E a Pandora tá fazendo barulho. Pandora, para de fazer barulho. Não, não quero reclamação não. Quero que você pare de fazer barulho. A gente teve também a Laura Carneiro, que votou, né, contra esse projeto de lei, e também o Tadeu Venere, que também votou contra esse projeto de lei. E pronto, foram esses os que votaram pela manutenção do casamento homoafetivo, ou seja, votaram contra esse projeto de lei. Todos de partidos de esquerda, tá? Todos de partido de esquerda. PSOL, PT e PSD foram os partidos que votaram contra esse projeto de lei ridículo. E agora eu vou ler para vocês aqueles que votaram a favor desse projeto de lei, ou seja, que votaram contra o direito de pessoas LGBTQIA+, que votaram contra a manutenção do casamento homoafetivo. E a lista é longa, porque, como eu disse, são 12, né? E foram eles: André Ferreira, Cristo Anieto, Clarissa Tércio, Jaziel, Eli Borges, Felipe Martins, Messias Donato, Pastor Eurico, que é o relator, inclusive, né? Pastor Isidório, Rogéria Santos, Priscila Costa, tá? Foram esses que votaram contra o casamento. Inclusive, esse pastor Isidório, é importante eu dizer pra vocês que ele é um ex-gay, tá? Ele é um ex-gay e ele deu um discurso super confuso há 2 semanas atrás. Ele fica levando a Bíblia dele lá pra plenário sempre, fica lá pegando a Bíblia, assim, quando vai falar. Caricatíssimo. E ele teve uma fala super confusa há 2 semanas atrás, né? Uma fala que fez com que muitas das pessoas LGBT que estavam ali aplaudissem ele, porque acharam que ele iria votar contra esse projeto de lei. Eu vi de cara que não votaria, não aplaudi, porque, né, não sou iludida desse jeito, não sou tão Alice assim, não. Mas um monte de gente ficou aplaudindo lá ele há 2 semanas atrás, pra agora, 2 semanas depois, ele ir lá e votar a favor dessa porra desse projeto de lei. Então fica aí, né, pra vocês LGBT se lembrarem disso, tá? Pararem de ser Alice e prestar atenção de fato no que as pessoas estão dizendo, em vez de ficar aplaudindo gente escrota por aí, tá bom? Mas vamos lá, né? Vamos lá que a gente tem algumas coisas para falar a respeito disso. Percebam que todos aqueles que votaram contra o casamento homoafetivo, que votaram a favor desse projeto de lei escroto que visa proibir o casamento homoafetivo, são de partidos de direita, tá? São de partidos de direita, não tem nenhum de esquerda aqui não. Isso é importante vocês lembrarem, porque sempre tem umas LGBT burra que são de direita, né, que fica aí gays com Bolsonaro e esse caralho a quatro, que depois levam uns murros na cara e não sabe por quê, né? Porque estão votando em quem bate nelas, estão votando em quem quer tirar direito delas, estão votando em quem quer que elas continuem apanhando na rua, quer que elas continuem sem poder se casar, quer que continuem sem poder adotar, quer que continuem sem estar inseridas no mercado de trabalho, quer que continuem sem ter uma vida, sem ter uma dignidade, sem ter humanidade. Lembra do vídeo que eu fiz falando sobre a quem a humanidade é reservada aqui no Brasil? Se você não assistiu, assiste, o link tá bem aqui, ó, tá nesse card. Vai lá, clica e assiste. É um vídeo muito bom, né, que não foi muito bem aqui no canal, mas que o conteúdo desse vídeo é excelente. Então vai lá e assiste pra você ter um complemento aqui do que eu tô falando. Porque, gente, a emancipação da classe LGBTQIAP+, não está na direita, não está no liberalismo, está na esquerda. E olha, que eu nem falei de... Que eu tô falando de partidos que são de esquerda, mas que, né, porra, PT não é um partido comunista, tá? PSOL é o partido mais à esquerda que tem, né? O mais de esquerda radical que tem aqui nessa história. E ainda assim é um partido que tem um monte de reformista dentro dele também. E eu sou do PSOL, tá? Sou filiado ao PSOL. Sou comunista filiado ao PSOL. E, gente, me digam aí quantos desses deputados que votaram contra o casamento homoafetivo, me digam quantos deles têm um alinhamento religioso cristão e quantos não têm um alinhamento religioso cristão. E quando eu digo um alinhamento religioso cristão, eu não tô falando só de ser cristão não, tá? Eu tô falando sobre
exercer o seu mandato enquanto um cristão. Eu tô falando sobre ficar falando em nome de Deus o tempo inteiro. Sabe, eu tô falando disso. É disso que eu tô falando, sobre essa galera que fica evocando o nome de Deus o tempo inteiro. Parece que não se lembram que um dos mandamentos lá era não falar o nome de Deus em vão, porque vivem falando o nome de Deus em vão, né? Vivem aí evocando Deus pra tudo. Me digam, quantos desses 12 são pessoas desse tipo? São pessoas que são assim. Quantos? Quantos deles são deputados cristãos? Quando a gente estava 2 semanas atrás, né, que teve ali as argumentações de quem era a favor e de quem era contra esse projeto de lei, a gente teve várias falas evocando Deus, tá? Todas as falas de quem era contrário ao direito do casamento igualitário, todas essas falas que eram a favor desse projeto de lei absurdo que visa proibir o nosso direito, que visa tirar o nosso direito, todas elas foram pautadas em religiosidade. Todas elas foram pautadas em uma moral cristã. Todas elas foram construídas em cima disso. Por mais que muitas vezes falassem de um ponto de vista mais técnico, né? Falando que o STF não tinha direito de legislar, quem faz isso é a Câmara e tudo mais, né? Enfim, por mais que tivesse esse caráter em todas as falas, o cerne era sempre uma fala cristã. Uma fala evocando Deus. Uma fala falando sobre cristofobia, falando sobre enfim, Deus mesmo, tá? Deus mesmo. Era tudo falando disso. Como eu disse, tinha um pastor lá que até ficava levantando a Bíblia, né? Tinha até pastor levantando Bíblia lá. Então todos eles eram pautados em sua religiosidade. Todos eles estavam pautados em preceitos cristãos para poder tirar direitos de uma classe, para poder tirar direitos de toda uma classe, sendo que eles foram eleitos sob aquela ilusão, né, aquela coisa de Estado laico, que é uma ilusão mesmo, porque o nosso Estado, com E maiúsculo, não é laico, tá? Não é laico. Por mais que na Constituição esteja ali garantida a laicidade do Estado, o nosso Estado não é laico. Porque esses pastores, eles ficam se elegendo para depois ficar legislando em nome desse Deus deles. Eu acho assim, muito fora da curva o pastor Henrique do PSOL, justamente por isso, né? Porque ele não fica usando da religião dele, não fica usando dos preceitos religiosos dele, não fica usando da visão religiosa dele quando ele vai votar, né? Ele não faz as coisas desse jeito. Mas ele é uma raridade. O restante, tudo fica evocando Deus, tudo fica falando de Deus, tudo fica falando de Bíblia, tudo fica citando passagem bíblica para poder fazer os seus votos, né? E seja lá o que for. E, como a gente sabe, né, LGBTfobia é um projeto fascista. Se você não sabe disso, vai ver esse outro vídeo meu aqui, ó. Terceiro vídeo que eu indico aqui pra vocês. Vai ver esse terceiro vídeo aqui, que é que eu falo sobre LGBTfobia ser um projeto fascista, tá? Tem tudo a ver com fascismo isso. E como a LGBTfobia é um projeto fascista, e o fascismo, ele é algo próprio da extrema-direita, tá? Não existe fascismo de esquerda, não existe, não existe. Então, como o fascismo é essa coisa própria da extrema-direita, e essa galera toda que eu citei aqui é fascista, sim, tá? É fascista, não tem como fazer um malabarismo, uma argumentação pra dizer que não é, são um bando de fascistas desgraçados, esses 12, eles sempre vão atender às agendas fascistas. A atual agenda fascista é ter LGBTQIAP+, como seus inimigos número 1, tá? E o fascismo, ele sempre teve LGBT como inimigo, tá? Não tô dizendo que antes não tinha, não. Sempre teve, tá? LGBTs foram perseguidos aí por todos os regimes nazistas, quer dizer, todos os regimes fascistas, nazista também, né? A gente era ali colocado um triângulo rosa nas gay, a sapatão era um triângulo preto, travesti entrava no rumo dos gay também, né? E homem trans entrava no rumo da sapatão, porque não tinha uma diferenciação na mente deles, não. Então, LGBT sempre foram perseguidos por regimes fascistas. Sempre foram perseguidos por fascistas de um modo geral, porque o fascismo não precisa estar em um regime para ele estar acontecendo, né? Indivíduos também são fascistas. Só que sempre o fascismo ele vai elegendo uma pessoa, ou melhor, um grupo de pessoas como seu inimigo em comum. E atualmente é LGBTs. Por mais que LGBTs sempre tenham sido perseguidos, ultimamente tem sido o inimigo número 1. Antes tinham uns outros aí na frente, né? Então agora é LGBT inimigo número 1 dessa galera.
juntamente com os comunistas e tudo mais, né? Comunista também é um dos principais inimigos deles. Mas toda a agenda deles é voltada para combater LGBTs. Toda a pauta de campanha deles é para combater LGBTs, sabe? Tipo, basta ver a cada ano eleitoral o que que eles fazem, o que que eles falam de nós, quais são os pânicos morais em relação a LGBTs que eles espalham para as outras pessoas, né? Que eles espalham por aí entre os seus fiéis, né? Já que muitos deles são líderes religiosos, que espalham por aí nas suas propagandas eleitorais, nos seus santinhos que saem distribuindo pro povo, né? Nos seus panfletos e tudo mais. Então, assim, eu vou ter que tomar um cuidado agora com o que eu vou falar, mas vamos lá, né? Quando a gente estava assistindo aquelas votações, né, aquelas justificativas de voto há 2 semanas atrás, a gente teve falas das pessoas de esquerda, né, dos deputados e deputadas de esquerda, falando que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTs. Né? O pastor Henrique, inclusive, ele falou sobre isso, ele falou que LGBTs não querem uma guerra com cristãos e cristãos, em sua maioria, também não querem uma guerra com LGBTs. Ele falou, inclusive, né, que cristofobia, realmente, o Brasil é um país cristofóbico, mas não do jeito que essa galera fica falando de cristofobia, mas que o Brasil é um país cristofóbico porque é um país que rejeita todos aqueles ensinamentos do Cristo em si, inclusive aquele ensinamento cristão de amar ao próximo como a ti mesmo, sabe? Inclusive esquecem que Jesus, na Bíblia, né, ele andava com as prostitutas, ele andava com as pessoas que eram párias da sociedade e tudo mais, né? Ignora absolutamente tudo isso. Então ele falou que o Brasil é um país cristofóbico não por parte dos LGBTs, não por parte das pessoas de esquerda, não por parte de ninguém assim, mas por parte dos próprios cristãos, que se dizem cristãos, mas não seguem o Cristo, né? Não seguem esse Cristo. Ficam querendo seguir o que está no Antigo Testamento e não o Cristo ali da Bíblia cristã deles, né? Então ele teve essa fala. Bom, Erika Hilton também falou sobre isso, né? Sobre não existir essa guerra entre cristãos e LGBTs e tudo mais, né? Não lembro se a Samia Bonfim também falou disso, mas enfim. Geral falou sobre isso, né? Geral de esquerda lá falou sobre isso. Eu discordo. Existe sim uma guerra entre cristãos e LGBTs, tá? Existe essa guerra sim. Existe essa guerra a partir do momento em que a gente vê toda a propaganda política que cristãos fazem quando vão se candidatar enquanto cristãos. Porque uma coisa é cristão se candidatar enquanto um cidadão. Outra coisa é ele se candidatar enquanto cristão. Ele usar ali a plataforma dele, a plataforma enquanto líder religioso para se candidatar. Basta ver o que essa galera defende quando chega lá no poder. Basta ver o que é feito, né, em cima das campanhas dessa galera. Quais são as coisas que essa galera fala. Basta ver o que é dito ali dentro de cultos, né? O que é dito dentro de igrejas, basta ver o que eles ficam pregando, basta ver aquele pastor escroto lá falando que Deus odeia gay, que Deus odeia LGBT, que Deus odeia o orgulho. Basta ver o que esses pastores ficam falando de nós o tempo inteiro, que dá pra ver que existe sim uma guerra declarada deles contra nós. Existe essa guerra, tá? Por mais que tenham muitos cristãos que apoiam pessoas LGBTQIA+, minha mãe mesma, né, que vai assistir esse vídeo e tudo, a minha mãe mesma, ela é cristã, inclusive ela é formada em teologia e tudo, né, e ela é militante da causa LGBT praticamente, né, ela é praticamente militante da causa LGBT, ela me apoia em absolutamente tudo, mas ela é um ponto fora da curva. Existem igrejas evangélicas, igrejas católicas que aceitam pessoas LGBTs, inclusive tem líderes religiosos cristãos que inclusive fazem cerimônia de casamento LGBT, de casamentos entre dois homens ou entre duas mulheres, né? Isso existe, mas eles são pontos fora da curva. São poucos pra gente contabilizar como sendo vozes muito fortes dentro dessas comunidades cristãs. E eu não tô dizendo que todo cristão é LGBTfóbico, como eu disse, né? Eu tenho até amigos que são, até a minha mãe é uma cristã, né? Então nem todo cristão é LGBTfóbico. Mas a maioria dos cristãos vocais enquanto cristãos no nosso país parecem ser LGBTfóbicos. Parecem ser LGBTfóbicos. E é muito difícil pra mim não ver o cristianismo atual que a gente tem aqui no Brasil
acontecendo de uma forma que não seja como uma guerra contra a minha existência. Não tem como eu olhar para toda essa religiosidade cristã que a gente vê aqui no Brasil sem ver que essa galera tá querendo a minha morte. Há 5 anos atrás, na verdade, né, que foi em 2018, há 5 anos atrás, a gente teve a eleição do Bolsonaro, aquela que colocou o Bolsonaro enquanto presidente. O Bolsonaro ele foi apoiado enquanto presidente pelos cristãos, ele era considerado candidato dos cristãos, ele era considerado candidato dos evangélicos, sabe? Ele se elegeu em cima disso. Ele se elegeu fazendo todo um discurso cristão, todo um discurso pró-cristianismo e contra LGBTQIA+. E a galera de igreja votou em peso do Bolsonaro. Enquanto ele falava que a gente tinha que apanhar, que a gente que é LGBT tinha que apanhar na rua, os cristãos votaram em peso nele. Em peso nele. Então, como é que eu vou olhar para isso e não vou ver que eles querem sim travar uma guerra contra nós? Como? Como que eu vou olhar para isso, sabe? Olhar para essas votações, olhar para quem que cristãos colocam no poder? Olha esses deputados. Quem foi que votou nesses deputados? Gente, foi ateu que votou nesses deputados? Deve até ter, né, alguns ateus aí, mas não foi a maior parte. A maior parte dos votos desses deputados foram de cristãos. Foram de cristãos. E se você é cristão que tá me assistindo. Ai, eu tô cansada de falar isso, mas sempre tenho que falar. Se você é cristão que tá me assistindo e não se enquadra no que eu tô falando, você não tem nem por que se ofender, tá? Então não precisa nem comentar aí falando que eu tô errado, que não é assim. Você não tem nem por que se ofender. Que não é de você que eu tô falando. Já disse aqui que não é todo cristão, não. Mas uma boa parte dos cristãos é sim LGBTfóbico, tá? O cristianismo é pautado em LGBTfobia. Pautado em vários outros preconceitos também. Em vários outros preconceitos. Mas é pautado em LGBTfobia. É pautado nisso. E, velho, eu não sei por que essa galera se incomoda tanto com a gente. Eu realmente não sei por quê. Eu não sei por quê. A nossa vida não esbarra na vida desse povo. A nossa vida não é uma afronta à vida desse povo. Os nossos direitos não tiram direitos desse povo. Não tira. LGBT poder se casar impede que heterossexual cisgênero se case? Que eu saiba, não. Em 2011 a gente teve o STF equiparando ali, dando, né, o direito de casais formados por dois homens ou por duas mulheres de fazerem uma união estável homoafetiva. Depois a gente teve isso sendo equiparado a casamento. E a gente teve, enfim, o casamento igualitário partindo pelo judiciário. De lá até aqui, a gente viu o cristão perdendo direito? A gente viu algum casal formado por um homem e uma mulher, heterossexuais e cisgênero, sendo impedidos de se casar? Sendo impedidos de constituir a família deles? A gente viu alguma perda de direitos dessa galera nesse meio tempo? A gente não viu. Porque não aconteceu. Porque eles não perderam direitos. Porque eles puderam continuar aí fazendo a vida deles do jeito que eles já faziam antes, puderam continuar se casando do jeito que eles se casavam antes, puderam continuar formando as famílias que eles formavam antes, puderam continuar até cometendo os adultérios que eles cometem. Puderam continuar fazendo absolutamente tudo que eles faziam antes. Então por que que incomoda eles o fato da gente poder se casar? Por que que incomoda? Por quê? E aí eles evocam ali uma mentira falando que, ai, se isso for permitido, a gente vai ser obrigado, enquanto pastores e pastoras e padres e não sei o que, a gente vai ser obrigado a celebrar casamento de dois homens ou de duas mulheres. Mentira! Mentira! Desde 2011 a LGBT pode se casar, a gente está em 2023. Quantos pastores foram obrigados a celebrar casamento de dois homens ou de duas mulheres? Quantos? Quantos pares foram obrigados a celebrar casamento de dois homens ou de duas mulheres? Nenhum, porque o direito ao casamento homoafetivo, o direito ao casamento igualitário, ele diz respeito a casamento civil, ele não diz respeito a casamento religioso. Não tem nenhuma lei e nenhum entendimento sobre Constituição partindo do judiciário que obriga religião
nenhuma a celebrar casamento de 2 homens ou de 2 mulheres. Não existe, isso simplesmente não existe. Não existe, nunca aconteceu, tá? Não aconteceu. Pra agora essa galera vir querer usar isso como um escudo pra sua LGBTfobia. Eles sabem que isso não aconteceu. Você que tá me assistindo sabe que isso não aconteceu. Sabe que ninguém foi obrigado a celebrar nenhum casamento, não. Eles querem tirar o nosso direito ao casamento simplesmente porque eles não querem reconhecer os nossos direitos, eles não querem reconhecer a nossa humanidade, eles não querem reconhecer que a gente possa estar em pé de igualdade com eles, porque eles querem se sentir superiores, porque eles são o povo de Deus, eles são o povo que herdará os céus, então eles são os escolhidos de Deus, a gente não é nada, então a gente tem que ter uma vida miserável, porque eles é que tem que ter uma vida completa. Eles que têm que ter uma vida plena. A gente não. O que é reservado pra gente é a miséria. O que é reservado pra gente é a subhumanidade. O que é reservado pra gente é a barbárie fascista. É isso que é reservado pra gente. Sofrer nessa barbárie fascista. É isso que eles querem. Porque não existe nenhum outro motivo para um cristão ser contra casamento LGBTQIA+, ser contra o casamento homoafetivo, ser contra o casamento igualitário, o casamento civil igualitário, que não seja porque querem a gente numa categoria de subhumanização. Não existe outro motivo. Essa é a única coisa que eles querem. A única coisa que eles querem. Mas vamos lá, né? Isso passou na Câmara dos Deputados, mas isso não quer dizer que esse projeto de lei esteja valendo. Não está valendo. Ele ainda vai ter que passar pelo Senado, né? Pelo CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então vai passar por lá ainda, e provavelmente no Senado não vai passar não, tá? Provavelmente no Senado não vai passar não, provavelmente no Senado vão votar contrários a esse projeto de lei que é inconstitucional, e se o Senado, né, resolver seguir a Câmara e votar a favor desse projeto de lei inconstitucional, ainda assim não quer dizer que esse projeto de lei vai ser sancionado, porque não vai ser. Não vai ser. Porque o STF já fez um entendimento da Constituição, porque o STF é a instituição que interpreta a Constituição, e o STF já reconheceu o casamento igualitário. O STF já disse que é constitucional o casamento igualitário, o casamento homoafetivo. Tá? Então, o STF vai barrar essa merda. Se essa merda continuar passando, quando chegar nas instâncias do STF, quando o STF puder fazer alguma coisa, os juízes do STF vão barrar essa merda, vão barrar essa droga desse projeto de lei. A própria OAB também já falou que esse projeto de lei é inconstitucional. O STF também já tinha dito que esse projeto de lei é inconstitucional, porque ele é inconstitucional. Ele é. A gente já teve a interpretação da Constituição a respeito de casamento e foi uma interpretação que tornou o casamento igualitário sendo um direito reconhecido. Então, qualquer interpretação que vá contrária a isso, e aqui eu estou falando de casamento civil, é uma interpretação inconstitucional. Inconstitucional, tá? É isso que é. Então essa merda não vai passar, não. Não vai passar. Mas não é por isso que a gente tem que ficar acomodada, não. Eu já falei aqui e vou falar de novo. A gente tem que ficar de olho nisso e a gente tem que fazer pressão para que essa merda não passe no Senado. E se passar no Senado, a gente tem que fazer pressão para que o STF de fato faça o que eles vão fazer, o que a gente já sabe que eles vão fazer, que é tornar esse projeto de lei inconstitucional. Que é vir falar esse projeto de lei é inconstitucional, por isso está barrado. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente não pode ficar ali na passividade só esperando que aconteça. A gente tem que fazer valer a nossa voz. A gente tem que se mostrar. A gente tem que se manifestar. A gente tem que fazer pressão. Porque a gente tem que mostrar que nós não vamos deitar para esses desgraçados que querem tirar os nossos direitos tão duramente conquistados e recém-conquistados. E aí depois vem uns deputados merda falar que era para isso ter passado pela Câmara, que não era para ter sido votado pelo STF. Existem inúmeros projetos de lei que visam justamente dar o direito de casamento para casais homoafetivos, tá? Existem vários projetos de lei que nunca eles deixaram ir para votação. Eles nunca deixaram ir para votação e também, né, os partidos de esquerda também seguravam para não ir para votação porque sabiam que se fosse para votação com um Congresso majoritariamente de direita, majoritariamente reacionário, o projeto não passaria. O projeto seria, né, enfim,
seria negado. Então a gente sabia que isso iria acontecer. E tanto que aconteceu agora, né? Que eles colocaram esse projeto para proibir um direito que a gente conquistou, e o projeto foi o quê? Aprovado na Câmara, né? Então, o único motivo disso nunca ter ido para votação é por causa desses conservadores de merda que estão naquele Congresso Nacional. Esse foi o único motivo, o único motivo. E o único motivo pelo qual o Judiciário, o STF, teve que fazer alguma coisa foi por isso. Porque se o STF não tivesse feito isso lá em 2011, a gente ainda não teria esse direito e a gente ainda estaria na lista de países atrasados que não reconhecem direitos de pessoas LGBTQIA+. E é uma vergonha que a gente tenha que depender do STF para tudo, né? Para todos os direitos de minoritários a gente tem que depender do STF, porque puta que pariu. Mas enfim, não é porque essa merda passou na Câmara que vai virar de fato uma lei, tá? Que esse projeto de lei vai se consolidar em uma lei. Não vai. Não vai se consolidar em uma lei. Definitivamente não vai. Isso não vai acontecer. Não vai. A gente não vai perder os nossos direitos, mas é importante a gente lembrar que a gente sempre tem que estar lutando para manter os nossos direitos. Isso é uma prova disso. É uma prova disso. E a gente vai continuar lutando para manter os nossos direitos. Tudo aquilo que a gente já conquistou, a gente vai continuar lutando para manter. E a gente vai continuar lutando para que a gente consiga mais direitos. Porque a gente ainda precisa estar em pé de igualdade com os outros nessa sociedade merda que a gente vive. Porque a gente ainda não tem direito à empregabilidade, a gente mal tem direito à educação, a gente mal tem direito à saúde, então ainda tem muita coisa pra gente conquistar. Muita coisa. E a gente não vai abaixar a cabeça, não. A gente não vai. E nessa guerrinha que a Câmara dos Deputados está travando com o Judiciário, está travando com o STF, a gente não vai perder direito nenhum. Porque a gente vai lutar para que a gente não perca nenhum direito nessa guerra merda que eles travaram. Que eles estão usando a gente para essa guerra que eles travaram com o STF. Até porque, como eu disse, eles também estão em guerra com a gente, né? Eles travaram uma guerra com a gente. Uma guerra da qual a gente, que é LGBT, nunca fez questão de participar. A gente nunca quis ser alvo de guerra nenhuma, mas eles vieram atrás da gente. Eles ficam se colocando contra a gente. Então, sim, existe uma droga de uma guerra entre cristãos e LGBT. Ou melhor, existe um ataque sistemático de cristãos contra LGBT e a gente só reage a isso, né? Todas as nossas ações são reações a essas merdas que eles ficam fazendo com a gente, querendo tirar os nossos direitos. E se você for uma LGBT que não pretende se casar, você tem que estar lutando pelo casamento igualitário do mesmo jeito. Eu mesma não tenho a mínima pretensão de me casar. A mínima pretensão de me casar. A mínima. Não vou me casar. Não quero me casar. Inclusive, eu sou poliamorosa. Nem seria legal eu me casar. Pra que eu iria assinar um documento de monogamia, sendo que eu não sou monogâmica? Pra mim não faz sentido. Mas eu tô lutando, sim, pela manutenção desse direito, porque eu sei que é importante que a nossa classe LGBT tenha todos os direitos, tenha todos os direitos de igualdade que a gente precisa ter para viver em sociedade, para a gente ter a nossa humanidade assegurada nesse estado que a gente vive. E além do que, lutar pelo direito de pessoas LGBTQIAP+, é lutar pelo direito de todas as pessoas LGBTQIAP+. Não é porque eu não quero me casar, não tenho essa pretensão, que eu vou ficar de olhos fechados enquanto tiram esse direito dos meus iguais. Porque os meus iguais são meus iguais. Os direitos dos meus iguais também são meus direitos. Eu querendo usufruir deles ou não. Então, você que está me assistindo, se você não quiser se casar, ainda assim é para você lutar pelo direito ao casamento homoafetivo, para a manutenção do direito ao casamento homoafetivo, tá? Pelo amor de Deus. Até aqui falando pelo amor de Deus. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Até porque eu sou até, mas parece que eu entendo mais aí de Cristo do que esses cristão merda aí que se dizem cristão, né? Esses escrotos de merda aí. Ah, não tenho que manter decoro mesmo, posso xingar. Posso xingar à vontade que não tenho que manter decoro nenhum aqui. Inferno do caralho. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo gravado com muita irritação. Irritação por causa dessa votação e desse calor absurdo que eu tô passando aqui. Então é um vídeo com muitas irritações. E você que tá me assistindo, imagino que também esteja com muitas irritações. Então comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se quiser me xingar, pode xingar. I don't care about it. Me xinga mesmo. Foda-se, pode xingar, tô nem aí.
E deixa o seu like também, ou o seu dislike se você quiser deixar dislike. Deixa a droga do dislike também, que eu não tô nem aí pra isso não, tá? Mas enfim, se você gostou do vídeo, compartilha ele por aí, se inscreva nos canais caso você não seja inscrito ainda. E esse foi mais um vídeo revoltado aqui do Transmissão, canal Sem Tema, a gente se vê na próxima, até mais, beijos.